Boa tarde, Como é que faz? Oi? Como é que faz para se inscrever na aula de Pilates? A aula de Pilates foi ontem. E você queria fazer? Nicole? Eu fiz, só que eu queria... Como é que faz? Como é que se faz para fazer? Tá, depois eu vou escrever o meu contato lá no chat, aí você passa para sua mãe, tá bom? Tá. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, Priscila, boa tarde, Nicole. Hoje nós estamos aqui para falar do grupo 3 do infantil. Então, vamos lá. Figuras de infantil do grupo 3. Grupo 3. A figura 3 do grupo 3 é a figura 226, Swan ou Cisne. Ela tem um grau de dificuldade de 2.1. E o que a gente quer ver vocês fazendo na prova de figura? Uma nova é executada até a posição de arco de superfície com o joelho flexionado. O que é essa nova? Então, é extensão de costas, um arco de dolfino, tem um deslocamento, né, do quadril para o lugar da cabeça. No arco de dolfino, você vai começar a puxar a perna, passando o pé pela lateral da perna que está estendida e vai flexionando a perna e arqueando mais o corpo até chegar à posição de arco de superfície com o joelho flexionado, tá? Isso é a nova. A perna flexionada é estendida para assumir uma posição de cavaleiro. O corpo gira 180 graus para assumir uma posição de rabo de peixe. A perna vertical é abaixada para a superfície para encontrar com a outra perna em uma posição de carpada à frente. A cabeça se desloca até o ponto ocupado pelos quadris no início da ação, tá? Então, vamos lá para o desenho. Então, a gente tem a extensão de costas, e aí tem as setinhas que diz, tem que haver um deslocamento obrigatório. Então, você vai deslocar, o seu quadril vai ocupar o lugar da cabeça e o tronco vai arquear um pouquinho. Depois, vocês vão começar a flexionar a perna e continua arqueando mais o tronco até chegar no quarto desenho, que é o arco de superfície com o joelho flexionado. A perna que está flexionada é estendida. Então, é o quinto desenho. Essa posição chama-se cavaleiro. Do cavaleiro, o seu corpo vai girar para chegar no rabo de peixe, que é o sexto desenho. A perna que está na vertical abaixa, e aí você tem uma posição de carpada à frente. E aí, como você vai fazer para sair dessa posição? A sua cabeça vai ocupar de novo o lugar do quadril, só que agora você está de barriga para baixo. Então, a setinha vai ser, o movimento é para trás, né? As setinhas dizem que deve haver um movimento. Então, você vai se movimentar para trás, para a cabeça ocupar o lugar do quadril. Essa figura tem o principal ponto, com maior grau de dificuldade, do PV é da extensão de costas até o arco de superfície com o joelho flexionado. Vale 2,65, tá? Do joelho flexionado para o cavaleiro, 2,12, que é o mesmo valor quando vocês giram 180 para assumir o rabo de peixe, 2,12. A descida da perna vertical para a carpada vale 2,20. E a saída 0,91, tá?
É uma figura que tem muitas coisas para serem feitas, né? Uma figura de infantil, com muitos pontos, muitas transições, muitas posições para serem realizadas. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a descrição da figura? Lembrando que essas figuras são para as atletas federadas, que já estão competindo nos campeonatos, não é para quem começou agora. Meio que você vai passar o Q9 agora, logo depois da figura, melhor, né? Posso passar, sim. Tá, tem só uma pergunta aqui, que a gente pode deixar para depois do Q9. A Lina está perguntando, se não andar, perde ponto? Perde ponto, Lina, porque esse deslocamento é obrigatório, tá? Você tem que deslocar. Então, no começo, o seu quadril tem que ocupar o lugar da cabeça, e no final, a cabeça tem que ocupar o lugar do quadril, é o contrário. Aquelas setinhas diz que tem que ter esse movimento, tá bom? Vai haver um pequeno desconto porque você não movimentou, não fez esse deslocamento, tá? E porque aí o que acontece? O arco que você tem que fazer provavelmente não vai estar certinho, porque o deslocamento ajuda você a fazer o arco, para você chegar na posição correta. Você pode perder até 0,5, se você não fizer esse deslocamento, tá bom? Na primeira posição, se você perder na outra posição, se você também não deslocar lá da carpada para a extensão de frente, você também pode perder até 0,5, tá? Então, são muitos pontos, né? Que não vale a pena, porque é um deslocamento obrigatório e que vai te ajudar. Esse deslocamento do quadril, ocupando o lugar da cabeça, ajuda você a entrar no arco de superfície. Por nada. Então, vamos lá. Amigo vai passar a primeira figura, que é cisne. Foi bom elas perguntarem sobre o deslocamento, porque esse vídeo é de um grupo de nado artístico e esse aqui é um exercício. Vocês vejam que ela faz na parede, que quando ela termina o exercício, ela tem que terminar na mesma parede. E na entrada de arco, se você não fizer de acordo com a regra, né, que o quadril venha para cima da cabeça, como a Ana falou, a sua figura não vai ficar no desenho correto, né? Você vai perder aí, além do deslocamento, né, que é o controle, né? Vai perder em desenho também e talvez até, né, em altura. Então, vamos lá. Esse é um vídeo, né, do Swan, desse exercício que foi demonstrado por essa equipe. Ó, vejam que a cabeça dela está na bolinha aqui, e o quadril teria que vir, ele vem depois, ó. Aí a perna, a coxa fica na vertical. O pé afunda um pouquinho, o pé de base, a perna de base. Aí ela vai fechando a carpada, isso muito atleta faz, tem que tomar cuidado. Aí ela vai andando para trás, ó. Aí na saída, o que acontece? Como ela andou errado, ó, ela tem que andar muito e não chega na parede. Então, é isso que pode acontecer, né? Além da perda do meio ponto do deslocamento, você pode perder em outras coisas também. Então, vejam que essa transição aí da entrada do arco é a mais pesada, né? Com 2,65 a entrada do arco. Então, na posição inicial, ela está praticamente alinhada, talvez não tanto em cima da água como deveria, né? Que ela tem uma hiperextensão de joelho, mas mesmo assim a parte anterior do corpo deveria estar na superfície, né? E eu frisei a mão dela porque vocês podem ver que o palmateio, a palma está virada para cima, que é o correto, porque ela quer afundar, e a cabeça dela vai entrar. Então, depois que ela faz
a entrada, como a gente falou, teoricamente existiriam 2 arcos, né? Um para entrar e outro para flexionar a perna. Então, vejam que quando ela dá uma certa inclinada, já ela começa a puxar a perna, né? E a gente vê que daí quando ela puxa a perna, ela deveria ficar nesse eixo da coxa perpendicular à superfície da água, né? Então, essa posição que se gostaria que ela atingisse com a coxa. Aí nós temos a altura de perna, que seria para a próxima figura, que a perna de Aurora, eu acho que a gente mediria mais ou menos como a altura do fishtail, né? E podem ver que ela se encontra até que numa posição bem alta no quadro à direita. E vocês vejam que quando ela vai estendendo a perna, ela permanece a coxa perpendicular à superfície e ela vai o quê? Desdobrando a articulação dos joelhos, né? Isso é muito importante, porque algumas atletas, elas acabam mexendo a coxa também, a articulação coxofemoral. E eu coloquei uma bolinha no joelho, porque ela faz uma leve não, né? Ela faz uma rotação externa da perna de base com flexão do joelho. Então, falta um pouquinho aí de flexibilidade e extensão do joelho. Aí ela vai transitar lateralmente para a posição de rabo de peixe. Vejam que nessa transição lateral, o joelho dela atrapalha um pouquinho, né? Porque na rotação, a perna não está totalmente estendida, parece que o joelho tranca um pouquinho, né? A rotação. Então, por isso, trabalha bem a extensão, a flexibilidade da perna. Aí ela está na posição de rabo de peixe, coluna um pouco arqueada, perna de base um pouco abaixo da superfície, mas ela tem uma extensão de perna vertical boa. Aí ela desce, né, a perna para a carpada, e podem ver que à medida que ela desce para a carpada, ela vai fechando o tronco, que é um movimento que você perde a linha perpendicular, então ele não é muito bom, é porque a coluna já estava arqueada na posição de rabo de peixe, então ela continua tentando anular esse arco, em vez de ela colocar a costela para dentro, ela acaba flexionando o tronco para dentro. Aí ela vai chegar na posição carpada e vai fazer a posição de saída, onde a cabeça, teoricamente, sairia no mesmo local do quadril. Então, vocês podem ver que o quadril, no caso, está lá na palavra ISO, e a cabeça dela sai quase lá perto, então não está tão ruim, né? Mas essa é a filmagem de um exercício. Pronto. Legal. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Sobre as posições que a Meiko mostrou? Sobre as transições que têm que ser realizadas, as linhas que têm que ser mantidas? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, gente, sobre as posições, as linhas que a Meiko mostrou, as transições, como tem que chegar naquela posição, tá? Deu para perceber que essa questão do deslocamento é importante para você chegar no arco de superfície, tá? Para poder subir a perna, e é a parte que vale mais da figura, né? Não é a rotação do cavaleiro para o rabo de peixe, tá? É a primeira parte. Meio com a Lina, deixa eu ver se é a Lina. Não, é a Lina. É a Carmen, né? É isso, é a Lina, é a filha da Carmen. Ela quer saber se andar demais perde ponto. Na verdade, o deslocamento ele tem um desconto máximo de 0,5, mas eu acho que você não deve se preocupar em perder ponto, né? Eu acho que você tem que se exercitar como você pode ver que esse vídeo é de um exercício. Então, você tem que tentar
ter a propriocepção durante o treino, fazendo esse exercício de quando que você anda e de quando você não está andando. E você tem que corrigir esses pequenos problemas, né? E como a gente falou, a perda de ponto 0,5 no andar não é tão grave como a perda que você vai ter nas demais posições que vão ser comprometidas por causa desse deslocamento. Se não existir o deslocamento, você vai ter comprometimento, por exemplo, no arco de superfície, na puxada da perna, e se não houver o deslocamento correto na saída, você vai ter também prejuízo na saída de carpada. Então, você tem que pensar que sempre uma perda de ponto que pareça pequena ou grande, sei lá, no deslocamento, ela vai prejudicar em outras posições que você vai assumir durante a figura. Então, eu me preocuparia mais em fazer a figura o mais corretamente possível, em consertar todos os erros, do que me preocupar em quantos pontos eu perco, né? Porque são consequências. É uma... Ela agradeceu. Tá bom, muito obrigada, ela disse. É uma continuidade, né, Lina? A gente chama de movimento uniforme. Então, para você ter o arco de Dolfino, que é o primeiro, antes de você flexionar o joelho, você tem que ter o deslocamento. Senão você vai entrar com o tronco embaixo do corpo, e não é isso que tem que acontecer, né? É um movimento redondo, né? Um arredondado do seu corpo, e aí ele vai ficando mais arredondado quando você flexiona o joelho, e vai entrando mais no arco de superfície, né? A gente falou de outra figura que tem essa mesma entrada, né, da nova, também aqui no infantil, e tem também lá no juvenil. Então, a gente falou que você tem que manter esse quadril na superfície da água para você poder fazer toda essa posição de arco de superfície com o joelho flexionado. Se você começa a entrar antes, você não vai conseguir fazer, é isso que a gente está dizendo. Se você desloca muito, você vai fazer esse primeiro arco muito maior e você com certeza vai comprometer o segundo. Então, vai comprometer a sua figura toda, porque a gente está avaliando tudo. A gente está avaliando o desenho, que é a extensão, né, o alinhamento, a gente está avaliando o movimento uniforme, a gente está avaliando clareza e definição das posições e das transições, né, a gente avalia a altura, o controle que você faz, né, nessa figura. Então, é um todo. Então, qualquer coisinha pode prejudicar. Então, você tem que criar uma estratégia para você saber o quanto você precisa andar para chegar naquela posição. Tá bom? É um deslocamento pequeno, né? Como que a gente mede? É a cabeça, é o quadril que vai ocupar a cabeça. Então, para cada atleta tem um tamanho, tá? Porque elas estão em tamanhos diferentes, né? Então, é praticamente o tamanho do seu tronco. É essa medida de deslocamento. A Meiko colocou, se você não deslocar corretamente, você não consegue manter a altura. E a Lúcia colocou, este deslocamento é o tempo necessário para demonstrar cada posição dentro do movimento. Muito bom, Lúcia. Se você não faz esse deslocamento, Lina, e todas que estão ouvindo a gente, você não mostra a posição, né? Então, você também vai prejudicar essa parte da figura, tá bom? Lembrando que a gente vai avaliar o todo, sempre o todo. E uma boa dica para você perceber e você ter a propriocepção do seu deslocamento é você ter um ponto de referência. Então, que nem naquele exercício, você está com o pé na parede. Então, mais ou menos na altura da sua testa, se você colocar um espaguete, você vai entrando, passa o seu rosto por baixo do espaguete, o seu tórax passa por baixo do espaguete e você vai sentindo até o seu quadril passar por baixo do espaguete. Então, você vai treinando pela sua própria percepção o quanto você tem que andar. Esse é um truque bem legal para você treinar o seu corpo a perceber se você andou corretamente e ele memorizar. É muito bom esse treinamento, né? Porque aí ela também o ponto de referência é no corpo, né, dela, ela vai passando por baixo. Ela não precisa ficar olhando, né, para a borda para saber se ela chegou no lugar ou não. E aí ela não perde o alinhamento.
Muito legal. Bom, vamos lá para a figura 4. A figura 4, né, o número dela é 363, né? Water drop, gota d'água popularmente ou em português. O grau de dificuldade dela, que vai ser calculado lá na mesa de resultado, é de 1,5, tá? Partindo de uma posição de extensão de frente, uma posição de carpada à frente é assumida. As pernas são erguidas simultaneamente para uma posição de vertical com o joelho flexionado. Um parafuso 180 graus é executado ao mesmo tempo em que a perna flexionada é estendida para uma posição de vertical, antes que os tornozelos alcancem a superfície da água. Então, vamos ao desenho. Extensão de frente, tem a setinha, deslocamento obrigatório. Qual é o deslocamento? O quadril vai ocupar o lugar da cabeça, enquanto o tronco vai para baixo, para você chegar na posição de carpada frente. Da posição de carpada frente, vai elevar as duas pernas. Uma vai sendo flexionada e outra vai ficar estendida. Essa posição a gente chama de posição de vertical com o joelho flexionado. Nesse momento, é feito um parafuso de 180, quer dizer, gira só uma parte do corpo, você vai olhar para o outro lado. Enquanto você vai girando, a perna que está flexionada vai estendendo. E você, depois de estender... Não, como é um parafuso, não é um giro, você vai estendendo e vai descendo até o tornozelo. Tá? Então, vamos lá de novo. Vertical de joelho flexionado. Vai fazer um parafuso 180. Então, você gira e vai estendendo 180 graus até as pernas se juntarem no tornozelo. Chegou no tornozelo, é feita uma descida de vertical para você finalizar a figura. Vamos aos graus de dificuldade. Da extensão de frente para a carpada, vale 1,67. Da carpada, elevando as duas pernas para a posição de joelho flexionado, vertical, 4,17. O parafuso 180, estendendo a perna, vale 4,17. E aí finaliza com a descida de vertical, tá? Sempre tem que ter a finalização da descida de vertical. Então, vamos aqui. A Nicole está perguntando, por que a última não marca ponto? Da vertical que você está perguntando? Eu acho que é isso, né? A Meiko respondeu, porque o desconto está incluído na pontuação anterior, é isso. A descida de vertical, o valor dela está no 4,17, junto com o parafuso 180. Se mexer perde pontos, eu preciso saber exatamente do que você está falando, Nicole. A gente tem os movimentos que são obrigatórios e depois você não pode mais ficar andando para um lado e para o outro, né? Igual a Meiko mostrou no desenho, na figura anterior, no vídeo, que a menina andava um pouquinho para trás e aí ela não podia, quando ela estava com a perna na vertical, tá? Não pode, só pode se movimentar se está descrito na figura. Onde não está descrito, não pode ter movimento. Isso. Entendeu, né? Aí a Lina está perguntando, o que acontece se você molhar o tornozelo? A Lúcia respondeu, Nicole, esses valores de NVT são referentes à transição. A Lina perguntou, o que acontece se você molhar o tornozelo? Você está falando do parafuso, Lina? Sim. Então, o parafuso tem que terminar até o tornozelo, tá? O calcanhar tem que ficar para fora. Mesmo que você tiver com a ponta do pé,
você tem que estar com o calcanhar para fora, porque o tornozelo é antes, tá bom? Ele tem que estar para fora, tem que estar cravado lá no 180 graus, tá bom? Aí, assim, é uma coisa a se ver. Quantos graus você girou molhando o tornozelo? Tá? Existe uma penalidade, porque aí você não vai cumprir a exatidão da figura, né? Que é cravar os 180 graus no tornozelo. Então, o árbitro, dependendo de quanto você faltou para você chegar os 180 graus, ele pode até te penalizar com o 0. Não, se você tiver com o calcanhar para fora, provavelmente você vai estar com o tornozelo para fora também. Você vai estar com a água no tornozelo, aí não vai ser 0. Desde que você tenha girado 180, tá? Então, é uma combinação. A gente não está olhando só aonde a água está no seu corpo. Eu tenho que ver que você completou o 180 no tornozelo. Então, são duas coisas. A altura da água e a quantidade de giro que você fez, tá? Então, se você tiver com o calcanhar fora da água, você provavelmente não vai estar com o tornozelo afundado. Então, provavelmente você não vai ter 0. É bem pertinho, né, Lina? Você colocou o tornozelo para dentro. É bem pertinho, se você tiver com a ponta do pé, o tornozelo do calcanhar, tá? Se você tiver com o tornozelo dentro da água, provavelmente o seu calcanhar também vai estar, o nível da água já vai estar na metade do seu pé. Aí pode ser que o árbitro dê 0 para você, porque você não finalizou a figura do jeito que deveria, tá? E porque depois de você fazer o giro no tornozelo, o parafuso, e chegar no 180 no tornozelo, você ainda tem que fazer a descida de vertical, tá? Não pode esquecer. Se você não fizer a descida de vertical, aí é 0 mesmo, tá? Não tenha dúvida. Se der mais, perde ponto. Sim, são 180 graus. Se você fizer mais 90, que vai dar 270 graus, é 0. Se você fizer 360, der uma volta completa no seu corpo, é 0. A figura tem um tempo para fazer, é o seu tempo. Não, a gente não estipula nessa figura, não está dizendo que você tem que fazer rápido ou lento. É o seu tempo. Só que, Nicole, tem que ser o seu tempo em toda a figura. Então, se você começa contando devagar, 1, 2, 3, 4, você vai ter que ficar nessa contagem até terminar a figura. Você não pode começar 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Você não pode mudar essa contagem, tá? Isso a gente chama de movimento uniforme. Então, a contagem é a mesma o tempo todo. A não ser que uma figura diga que você tem que fazer rápido, tá? E se não girar 180 ou mais do que 180? É 0. Se você fizer 90 graus no tornozelo, é 0. Se você ficar 270, é 0. Se você fizer 360, também é 0. Respondi as perguntas? É isso que eu ia falar, Lúcia, agora. Somente para o parafuso há um aumento de velocidade, tá? Então, todos os parafusos têm que ser mais rápidos do que o resto da figura, tá, Nicole? Então, se você faz a figura 1, 2, 3, 4, quando chegar no parafuso, você vai ter que fazer ele um pouco mais rápido do que você está fazendo o resto da figura, tá? A regra que pede. Deu para entender, Carol? Ela colocou obrigada. Tá, entendeu? Lembrando sempre, gente, que quem determina a penalidade é o árbitro que está avaliando, tá? Então, vocês viram como a gente fica sentado assistindo vocês fazerem a prova para dar a nota, tá? Então, a gente está olhando várias coisas ao mesmo tempo e a gente está sempre começando a avaliação partindo do 10, né? Então, a gente está sempre procurando a qualidade. A gente não está querendo penalizar vocês. Então, esses graus é difícil, né? Você ter quantos graus a mais ou a menos é 0. Então, é isso que eu falei. O importante é você estar
com o nível da água no lugar correto e cravar o 180. São duas coisas que a gente avalia, tá? Não só o lugar do nível da água. Você pode ter colocado o nível da água no tornozelo, mas não ter completado 180, ter completado 90, ou ter feito mais 270, ou ter feito 360. Acontece, porque às vezes você confundiu a figura que você tem que fazer, tá? Deu para entender, meninas, essa parte do parafuso? E isso que a Lúcia colocou aqui, a árbitra, que no momento do parafuso, a regra pede que você faça ele mais rápido. Tá bom, Nicole? É, muita pergunta para uma figura, Nicole, mas a gente gosta que vocês perguntem, porque a gente está aqui para explicar e para ajudar vocês. Bom, vamos lá para o K9, amigo. É interessante mesmo que as perguntas sejam muitas, que daí a gente também consegue ilustrar melhor para vocês, porque muitas vezes a gente não sabe qual é a dúvida de vocês. Então, quanto mais perguntas a gente tem de vocês, mais a gente consegue, por exemplo, no K9, colocar o esclarecimento de dúvidas, né? Então, aqui, mais uma vez, para lembrar como que é o esquema, né, e a transição mais pesada, né, que é a transição da carpada para a perna flexionada. E depois, né, estendendo 4 e 17 exatamente iguais. As análises que eu fiz foram por baixo d'água, né, para vocês também terem uma noção de como o corpo de vocês está dentro d'água, né, porque vocês não se veem. Então, vamos ver o vídeo. Como eu falei, a filmadora, às vezes, né, ela sai muito do lugar, ó. Então, ela fica saindo, a gente não consegue ver. Ela vai fechando para levantar a perna, ó. Ela vai fechando o tronco, que não é bom. E ela abaixou muito o joelho, a coxa. Aí ela vai perdendo a altura, vai perdendo o eixo, né? Tudo bem, então a posição inicial, vocês têm que ter um alinhamento, orelha, ombro, quadril e tornozelo. Então, quanto mais extensão, como eu mostrei em outros dias, em outras apresentações, quanto mais estendida você estiver, melhor vai ser o alinhamento desses pontos. Então, nesse primeiro quadro esquerdo, a gente vê que a menina não está totalmente estendida. A gente vê até uma certa frouxidão, né, no alinhamento. E aí tem a entrada carpada, com a cabeça, né, começando a liderar o movimento e vendo as mãos, que a mão esquerda dela vem empurrando, né, a água um pouco para cima e puxando um pouco para trás, que é o movimento que se quer. A resultante é, se eu empurro a minha mão para cima, o meu corpo desce. E se eu puxo a água para trás, o meu corpo vai para frente. Por isso que a gente faz a enroladinha com esses dois movimentos. E contraindo bem os glúteos, para que o calcanhar fique o mais perto da superfície possível, né? De preferência onde o juiz possa ver, né? Aí ela vai entrando, como vocês podem ver, a palma da mão continua jogando água para cima e puxando para trás. Aí ela entra numa carpadinha, a carpada dela até que é boa, né? Ela faz perto dos 90 graus, eu acho que a cabeça dela podia estar um pouco menos hiperestendida, né? Ela podia estar mais com o pescoço alongado, que isso é um treino também que se faz na parede, alongar o pescoço, para ele não ir nem muito para trás, nem muito para frente, ele ficar reto. Aí a transição da perna flexionada. Ao invés de ela dar prioridade para a elevação da perna, parece que ela está dando prioridade para a flexão da perna, né? Então, eu acho que um bom pensamento nessa hora de elevar a perna é você ter o foco na perna que sobe. A perna que sobe é que tem que ter a maior atenção de vocês, e a perna que vai flexionar, ao invés de você puxar a perna,
ela só vai escorregando à medida que a perna sobe. Isso é uma boa dica para vocês não puxarem demais o joelho. Porque a puxada do joelho pode incorrer nessa flexão do tronco. Podem ver que no quadro da esquerda, ela puxou o tronco para dentro. Quem provoca isso é a flexão do joelho, da perna, de baixo. Então, quando vocês começarem a subida da perna, ter o foco e esticar bem o pescoço, deixar as costas bem posicionadas, contrair o glúteo, e foco na subida da perna. A perna que vai flexionar, ela só tem que pensar em escorregar pela perna vertical. Aí nós temos mais ou menos o quadro de altura, né, da vertical com uma perna, com o joelho flexionado. Não é uma boa altura essa, né, vamos dizer que ela está bem para dentro da água, e à medida que ela vai girando, né, e para estender a perna, ela vai obrigatoriamente tendo que perder a altura realmente para chegar, como elas perguntaram, né, no nível pedido pela FINA. E podem ver que quando ela desce, um pouco também pela questão do joelho, ela acaba perdendo o eixo da figura, ela desce um pouco inclinada. Então, ela não está muito concentrada na perna vertical, e quando ela vai estendendo a perna, vocês podem ver nessa visão lateral que ela tem uma leve queda para o lado da perna flexionada. Isso acontece na maioria das atletas, porque elas colocam foco na perna que está se mexendo, e não na perna que a gente diria base, que é a perna do eixo, né, a perna que está estendida. Então, pode incorrer, essa inclinação acaba dando consequência na descida também, ela perdeu o eixo, pode ver que ela desceu inclinada. Aí, na submersão, vejam o quanto ela está inclinada, né, pelo eixo da grade. Então, era isso. Vamos lá, as perguntas. Antes de eu fazer a pergunta que a Priscila colocou, sobre o deslocamento, Meiko, o livro diz que você não pode exceder o deslocamento em 0,5, não pode ser mais que isso, né? Então, você vai ter que, se ela está se deslocando mais de uma vez fora do que for pedido, você não vai poder exceder 0,5 no primeiro, 0,5 no segundo. Você tem 0,5 para penalizar ela. Eu fiz essa observação porque eu vi que uma das atletas perguntou se perde ponto numa coisa e perde ponto na outra. Por isso que eu falei para enfatizar para ela que só perde uma vez. Perde meio ponto em todo deslocamento que não foi pedido, né? Na figura toda, até meio ponto, tá? O árbitro tem que distribuir. Se ela não deslocou, ou se ela deslocou mais e mais de uma vez, ele tem até meio ponto para descontar da nota final dele, tá? Aí a Priscila colocou aqui, Ana, só para confirmar, o parafuso deve ser mais rápido que a figura? Na descrição dos parafusos, sim. A ação desejada diz que os parafusos têm que ter uma diferença de velocidade em relação ao resto das figuras, tá? Esse é um parafuso que é estendendo a perna enquanto vai girando, né? Ele não tem essa descrição específica, essa ação desejada específica, dizendo que ele tem que ser mais rápido, nesse parafuso específico, mas se você pegar a primeira parte do parafuso, que é na página 83 do livro, ele vai dizer que você tem que fazer um movimento uniforme, né, com um tempo diferente do resto da figura, tá? E manter o eixo, a estabilidade, tá na primeira instrução sobre parafuso. E aí depois vem todos os tipos de parafusos seguintes, tá, Pri? Então, tem que ter uma diferença de tempo. Essa figura tem um tempo? Então, Nicole, o parafuso tem que ser mais rápido que o resto da figura, tá? Tem que ser em tempo diferente. Se deslocar perde ponto? Você perdeu a posição do corpo que você tinha. Então, você
vai perder esse meio ponto que a gente explicou aí, até meio ponto, tá? A meio que colocou, perde ponto sim, é instabilidade, tá? Então, você mexeu onde não devia, você perde ponto, perde a estabilidade. Meio ponto é muita coisa, Nicole. Muita coisa. Porque se você tá tirando, se o árbitro vai dar 4,5 para você, se ele tirar meio ponto, você vai ficar com 4. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Tá bom? Mais perguntas sobre o cisne? Os árbitros querem colocar alguma coisa? Ô, Ana, vou falar só uma observação, que as atletas, elas sabem que elas também têm e devem ter acesso ao livro de regras, né? Até por uma questão de compreensão de tudo que é solicitado e do que ela deve demonstrar. Quando se observa a tabela de altura, que tem lá as porções de corpo e as respectivas notas, lembra sempre que aquelas respectivas notas, elas dizem respeito ao aspecto único e exclusivamente da altura, né? Já pressupondo que todos os outros itens da porção de corpo estão adquiridos. Então, por exemplo, lá na porção de vertical dupla, onde acima do meio da coxa é 8,5, pressupõe-se que ela tem o alinhamento, a estabilidade, o controle, a extensão, e esse daí é mais ou menos um referencial, né? Então, para que elas saibam que não basta só chegar a perna lá acima do meio da coxa, de qualquer forma, que ela vai obter a nota 8,5. Tem todas as outras variáveis, né? Quando a gente observa a figura, que estarão sendo observados. Inclusive essas questões de deslocamento, de instabilidade. Instabilidade quando a gente se refere que aquela figura que fica quicando na água, né? Que ela fica ora para baixo, ora na superfície, ora da superfície para cima, na superfície ou abaixo da superfície. Ela não consegue manter a estabilidade e o controle. Então, a tabela de altura, ela aparece como uma referência, né? Todos os outros itens devem estar em conformidade com o que é solicitado. Era essa a minha colocação. Obrigada, Andréia. Então, é isso que a árbitra Andréia colocou, da uniformidade que a gente busca quando vocês estão realizando a figura. A figura do PV vale 4,71 pontos ou 70. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a figura para você de novo, Nicole. E aí eu vou explicar. Então, tá vendo aí, Nicole? É essa figura. Water drop. Tem duas continhas aí. Tem em cima o NVT. Isso aqui é um cálculo que a FINA usa para calcular o grau de dificuldade da figura. Tá? Para calcular o quanto de dificuldade vale essa figura. Essa figura vale 1,5. O PV, que é embaixo, é o 10. Tá? Se você somar 1,67, 4,17, 4,17, dá 10. Então, os árbitros, eles vão dando uma nota em cada posição para você, em cima desses valores, para no final somar e chegar na nota final. A maior nota é 10, tá? Então, aqui, ele pode dar 1,30 para você, aqui ele dá 3,3 e aqui ele dá 1. Então, fica 4,3, 5,6 vai ser sua nota.
tá? É assim que é feito. Esse é o valor máximo nessa parte dessa figura, o 4,17. O parafuso, o valor máximo, 4,17. Da transição. Tá? É a referência que o árbitro recebe para formular a sua nota final. Deu para entender? Entendeu? Você é o PV. Você é o 10. Tá? O NVT para você não serve nada. Tá? O PV é que é a referência para você. É lá que está a sua nota. É de lá que o árbitro forma a nota que você vai receber. Tá bom? Então você é sempre o PV. Mais alguma pergunta sobre isso? Sobre esses valores de transições? Sobre a figura? Podem perguntar, gente. Nós estamos aqui para responder vocês. Boa, né? Eu vou colocar aqui, Lúcia, para você, o livro. Você quer que eu ponha o livro? Não, eu ia falar para as meninas do NVT que ele é um estudo da arbitragem, né? Para a gente identificar a dificuldade daquela transição, por que que ela é difícil. Então, é mais voltado para a arbitragem o estudo. E o PV é o valor para as atletas, então, neste caso. Entendi. Obrigada. Muito bem, meninas, muito obrigada. Agradeço as meninas do infantil. Nicole, eu coloquei meu e-mail lá para você, tá? Para a gente conversar com a sua mãe. E agora a gente vai para o juvenil. As meninas que quiserem ficar são bem-vindas. Senão a gente vai falar de figura do grupo 3 do juvenil. Tá bom, Nicole, você já passou para sua mãe. Muito bem, muito obrigada. Fala para ela me procurar. É Ana Paula, tá bom? A Marina tá dando tchau. Muito obrigada, Marina. Marina, parabéns pela sua classificação. Ela já saiu? Saiu, né? Ela tá aqui. Parabéns, Marina, pela sua classificação na seletiva da UANA, tá? Parabéns, fiquei muito feliz por você. Você foi muito bem, vai representar o Brasil lá na competição. Então, vamos lá. Meninas que quiserem ficar, estamos por aqui. A Marina está agradecendo. Muito obrigada. E mandou coraçãozinhos. Por nada, Marina. Sucesso. Continua aí focada e treinando. Tchau, Nicole. Bom final de semana para você também. Vamos lá. Figura de juvenil. Grupo 3. Então, figura 3. 355F. Boto com parafuso contínuo 720. O grau de dificuldade é 2,1. Um boto é executado para uma posição de vertical. Um parafuso 720 é executado. Então, vamos lá. Extensão de frente, né? A setinha diz que deve ter um movimento obrigatório. O quadril ocupa o lugar da cabeça e o tronco vai para baixo para subir a posição de carpada frente. Essa transição que a gente fala que é a transição do boto. Então, você vai manter o tronco, né? O tempo todo firme, sem mexer, e você vai elevar as duas pernas pela coxa. O que a gente quer dizer? Que você não vai afundar, você tem que subir a perna e manter o tronco, tá? O mais próximo da superfície. Então, vocês estão vendo aí no desenho, e conforme ela vai subindo, olha lá o quadril dela, tá na mesma altura, o tempo todo.
Chegamos na vertical dupla, na máxima altura, que deve ser estabelecida durante o movimento do boto, não é para chegar na vertical e subir um pouquinho, tá? Isso não deve acontecer. E aí faz um parafuso 720, contínuo. O que quer dizer? Vocês têm que fazer 2 giros completos até o tornozelo e continuar girando até os pés submergirem, tá? A primeira transição da extensão de costas para a carpada à frente vale 0,86. A subida do boto, né, da carpada para vertical dupla, vale 4,71. E o parafuso 720 vale 4,43. Dúvidas sobre essa pergunta, fora o parafuso? Vamos lá, amigo. Vamos lá. Muito bem. Então, a transição mais pesada é da carpada para a vertical, depois a do 720. Eu peguei, então, o vídeo da Fina e fiz o paralelo das posições por cima e abaixo da superfície da água. Então, a gente vê a posição em extensão. Acho que falta um pouco de extensão na altura das escápulas, onde ela tem umas costas um pouco arredondadas, né? Significa que ela já está forçando o peitoral para entrar na carpada, né? Então, eu acho que é aí que atrapalha um pouco a extensão e o alongamento da posição que a gente chama de prona, né? De barriga para baixo, decúbito ventral. Aí ela faz o palmateio, joga água para cima e puxa água para trás, para que o quadril venha em direção à cabeça. Aí vocês podem ver do lado esquerdo que ela arredonda de novo essa parte da coluna cervical, dos ombros, e que não é desejável, né? Porque tira o alinhamento orelha-ombro. Aí ela entra na carpada, praticamente no ângulo certo, né? E praticamente, como a bolinha indica, no deslocamento quase que correto. As pernas estão estendidas, estão acima da superfície, como deve ser, e a transição pesada. Então, como vocês podem ver, sempre nessa transição, a maioria das atletas acaba trazendo o corpo para dentro, né, para sustentar a subida da perna, que é realmente, como indica o PV, é uma transição pesada. Então, teria que ter um equilíbrio maior de força dorsal e uma maior contração de glúteo e a cadeia posterior da perna, né? Então, aí ela está usando o abdominal e o psoas ilíacos para elevar a perna, né? E não tanto a cadeia posterior. Chega na posição vertical, existe uma compensação. Esse que é o problema de entrar com o corpo para dentro, porque biomecanicamente depois ele vai compensar para trás. Vocês podem ver que já na submersa a gente consegue ver melhor a perda do eixo vertical, né, com uma leve hiperextensão da coluna dorsal. E aí a perda de altura, quando ela já gira, já parafusa 180 graus, em 360 ela perde praticamente 40% da altura, e quase chegando no 720, ela ainda está correta, porque não molhou o tornozelo, senão ela estaria um pouco frita, e quando ela chega no 720, então, na figura aqui em cima d'água, vejam que ela chega no calcanhar, e no flagrante lá, embaixo d'água, nos 720 graus, o calcanhar dela está quase submerso. E na fase submersa,
ela continua parafusando, como a gente pode ver, né? E um pouco fora do eixo, mas pouca coisa. Obrigada, Meiko. Então, vamos lá? Perguntas sobre essa figura? Não? Árbitros querem colocar alguma coisa? Boto com parafuso contínuo 720. Aumento de velocidade, né? Quando foi realizado o boto. O boto não, o parafuso. Não? Então vamos lá. Figura 4. Ah, tá. A Lúcia está colocando que no livro tem as deduções dos ângulos do boto. Passei. Então, aqui, né? Aquilo que você está falando? Mais para baixo, Ana, um pouco mais para baixo na descrição da figura aí, tá vendo? Ah, Mais um sim, aqui. pouquinho. Ela tem específica do boto com parafuso contínuo 720. Mais uma. Rio. Rio vai passando. Aí, Ana. Júpiter passa, Oceano passa, Albatroz. Aqui, ó. Pode parar. Aí. Aqui. Boto com parafuso 720. Então, tem a descrição, né? O que deve acontecer, né? Em cada parte da figura. E os graus de dificuldade, desculpa. Os ângulos, né? 15 graus perpendicular, e aí quanto que você desconta? Um desconto pequeno, um desconto médio, um desconto grande, de acordo com a alteração. Então, aqui, front pike position to vertical position, então, da posição de carpada frente para vertical, tem as distribuições dos graus para o árbitro usar como referência para descontar, né? Então, até 15 graus é um desconto pequeno, de 16 a 30 graus é um desconto médio, e mais de 30 graus é um desconto grande, né? Que o árbitro pode descontar de 1,6 a 3,0. Isso em relação à transição da carpada à frente para a posição de vertical. Quanto que, aquilo que a Meiko colocou, quanto que ela fecha para poder subir, né? Então, tem essa referência para a gente estar usando. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A Amanda colocou que é bem difícil de ver esse aumento de velocidade no parafuso. E a Meiko colocou que eu acho que é por conta do tornozelo ser a referência do 120, a penalidade do 0, a velocidade ficou menor. Porque antes era no calcanhar, Meiko, você acha que tinha mais corpo para distribuir, é isso? Ana, eu acho que é mais pelo medo do 0, né? Porque para figuras, para parafusos de 720 graus, se não me engano, a Daiane Van Der Poel falou que a tolerância era de 180, né?
Para parafuso de 180 graus, a tolerância era 90. Então, por conta de você perder a altura, porque o parafuso é uma coisa, vamos dizer, uma velocidade grande, ela é em função da perda de controle. Porque se você aumenta a velocidade, você está abrindo mão do controle. Então, num parafuso de 720 graus, você calcular dentro da sua cabeça que você vai ter que parar no tornozelo e você errar por 180 graus e arriscar um zero, elas não vão abrir mão do controle. Então, eu acho que elas estão fazendo de um jeito que o parafuso tenha uma velocidade um pouco maior, mas elas não abrem mão do controle agora. Por isso que eu acho que não está tanto, porque antigamente o parafuso contínuo, ele poderia ir afundando, né? Óbvio que você tinha que mostrar o 720, mas eu acho que ele ia até o calcanhar. Agora, essa questão do tornozelo e o zero, e antes não tinha o zero, né? Então, acho que é mais pelo zero. Ela pode continuar girando, mas ela tem que cravar o 720 no tornozelo, né? O parafuso contínuo permite, como ele tem que continuar girando, permite uns graus, né? Antes de você dar o zero, porque você tem que continuar girando. Agora, realmente pode ser por isso. Então, talvez não seja tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, né? É um risco, né? Você pode arriscar e perder a referência do tornozelo, né? Não conseguir fazer. A Priscila falou que concorda com você, a Amanda colocou que exige uma consciência muito grande. Além da altura atingida, a quantidade de perna para essa distribuição. Aí a May colocou alto nível é risco, né? Treino de autossensibilidade. Então, mas eu acho que quando era no calcanhar, era mais difícil de você ter essa sensibilidade de saber que chegou no calcanhar, igual a menina do IFUT colocou, molhou o calcanhar, do que no tornozelo. Eu acho que o tornozelo, me corrijam as técnicas que estão aí, as atletas, a sensibilidade me parece mais fácil do que no calcanhar. Não sei. Mas é um treino de sensibilidade mesmo, ou igual você falou da questão do macarrão no cisne, né? Na puxada do cisne para saber se você está no lugar certo. O problema é o zero, o problema é o zero, porque todo mundo está preocupado em não zerar, porque um zero vai com certeza arruinar a sua nota de figura, vai fazer você perder muitas posições. Então, você fica com medo do zero. Antes, você tinha uma penalidade de 2 pontos e podia fazer de novo, mas você também podia ter o zero, porque você pode errar na segunda vez, né? Agora, você não tem essa possibilidade, você não tem essa chance de zerar. Pode falar, Lu. A falta de velocidade, ela nunca vai zerar um parafuso, né? Então, provavelmente é por isso que tem. Então, é por isso que o que tem é que esse controle na distribuição e também no tempo, na velocidade que é imprimida, porque a falta de velocidade não vai nunca demonstrar, nunca vai dar um zero para aquela figura. A falta de parede ou de menos ou mais de parafuso, com certeza. E a gente viu no solo da Subotina e da Kate Shortman, que antes de fazer o parafuso descendente, elas dão uma subidinha, elas dão um tranquinho no solo para subir, e elas aumentam a velocidade, né, discretamente, para terminar onde tem que terminar. E a gente vê, por exemplo, a diferença entre a Kate e a Subotina, que a Subotina, nos 360, ela perde exatamente 50% da altura, né? Então, elas são altamente treinadas para isso. Mas, na verdade, para você conseguir aumentar de forma considerável a velocidade do parafuso, você tem que ir na sua máxima altura. Você tem que ter muita perna fora d'água para aumentar a velocidade, senão não dá tempo, né? Ou você não dá tempo de você não afundar. Eu tenho uma pergunta técnica, Meiko. É o seguinte, para você, quando você vai treinar uma figura que tem um parafuso no final, você treina a primeira parte da figura mais lenta para evidenciar um ritmo maior no parafuso ou não?
Bom, As meninas também podem responder. A Priscila eu vou responder não e a como Karen. técnico, mas Exatamente. por exemplo, fatores de aprendizagem, né? Fatores de aprendizagem, a prática é muito importante. Então, em primeiro lugar, você tem que conscientizar ela o que ela tem que fazer. Ela tem que chegar no tornozelo quando chegar no 720. Então, você dá uns referenciais, tipo, marca o tornozelo com uma fita crepe, aumenta a sensibilidade do local e tal. Feedback, filma e faz o parafuso, onde parou, né? Gira 180 na velocidade que você consegue e vê onde você parou. E com esse feedback, ela vai acrescentando o quê? Uma memória, né? Um arquivo de memória na cabeça, até ela chegar onde a meta coincide com o que é correto. Então, a ação desejada, né, que a regra pede, coincide com o que você fez. Então, aí é a prática. Então, você tem que usar as três coisas. Primeiro, ela tem que saber e sensibilizar onde é o tornozelo. Segundo, ela tem que ter feedback toda hora, né? Então, a cada 3 repetições, filma e vê onde ela chegou, até ela conseguir chegar nesse padrão, né, com a prática. Por isso que eu acho que elas conseguem, as russas, perder a altura de uma forma tão distribuída. Mas, com certeza, a atleta que não tem altura máxima não consegue aumentar a velocidade. Quanto menor a altura, menor a velocidade de giro. Pode escrever isso. Priscila, Karen, vocês querem responder o que a Lúcia perguntou? Se tem essa estratégia? Não, posso responder? Na verdade, quanto técnica, mas em geral no Paineiras, a gente estimula as atletas, ensina desde novinha ter um ritmo lento para fazer as figuras, né? Então, normalmente a gente conta as partes da figura num padrão. Claro que no começo é mais difícil elas seguirem esse padrão, mas para elas acostumarem a fazer todo o ritmo da figura num movimento mais lento. Mas no spin, não. No spin, a gente não dá esse ritmo a princípio. Quando elas estão aprendendo ainda, a gente foca muito na execução, né? Muito na linha, muito onde tem que estar cada parte do corpo, enfim. E aí, mas normalmente os giros já saem um pouquinho mais rápido do que o controle que a gente pede. Normalmente é assim. Quando a menina está muito sem controle, aí a gente vai para um outro caminho e tenta começar a fazer o giro mais devagar. Mas normalmente a gente já estimula o giro ser feito um pouco mais rápido mesmo. Entendi. Legal, Pri. Obrigada. Então, vocês já têm essa linha, né, de trabalho de padronizar o tempo da figura para todo mundo e deixar que o giro venha mais rápido. Eu acho que é mais fácil, né, para trabalhar, né? É melhor, a May colocou, é melhor. Eu acho que é mais fácil para... E também tem um outro ponto no treinamento físico, que é o seguinte, né? Quando você treina um velocista, você nunca treina ele a ser resistente. Então, por exemplo, você treinar coisas que são velozes, você tem que treinar com velocidade mesmo, porque o recrutamento muscular é diferente, né? Então, se você treina um parafuso lento, depois para ela chegar e imprimir velocidade nesse parafuso, nunca vai ser tão bom. Então, é correto, isso aí mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Pri? Não, eu só ia falar isso que a Meiko falou. Naturalmente, os giros já saem mais rápido mesmo. Agora, quando precisa de um giro como nos elementos de júnior, que aí a velocidade tem que ser realmente rápida, né? Porque já tá com uma execução, porque, enfim, o elemento na música em si, ele já é mais rápido, né? Ele é mais rápido que uma figura. Então, para ter, no caso de um elemento júnior, o parafuso mais rápido do que para apresentar essa mudança de velocidade, aí sim a gente estimula ele mais rápido mesmo. Então, faz um ensinamento, né? Marcando os tempos. E aí a gente marca os tempos e as paredes rápido. Aí sai um pouco da zona de conforto delas, porque normalmente é mais rápido que elas estão acostumadas a fazer lá no infantil e com os poucos vai se aperfeiçoando isso, né? No juvenil também melhora, mas no júnior isso eu acho que isso é mais claro, assim,
essa preocupação do giro mais rápido. Eu acho que é mais ou menos, sem querer, é meio que eu vejo que é meio automático isso acontecendo. Não sei se eu estou errado, mas eu percebo isso. E eu acho que tem que ter também um treino técnico de parafuso, independente da altura onde ele vai chegar, um treino de velocidade de parafuso. Por exemplo, o baterista no metrônomo, ele treina batidas sequenciais a 100 BPM no metrônomo e vai aumentando até 200, entendeu? Então, a técnica também se desenvolve dentro da velocidade. É lógico que no infantil, né, tem todo um padrão para ser aprendido, mas eu acho que deveria existir no treino um momento em que você treina velocidade de parafuso, independente da altura que chega, porque é uma questão de movimentação de punho, né, de velocidade, de manter o eixo. Se você não manter o eixo, você não gira rápido, e quem aumenta a velocidade não é o corpo, mas sim o punho, né, o punho que vai se movimentando naquele palmateio que vai girar e vai controlar a descida. Então, acho que é um treino bem interessante, tipo, fazer, vamos girar 360 a 100 BPM, a 120 BPM, a 140 BPM, um treino técnico, né? Legal, Mico. Na verdade, a gente faz isso, mas usa bastante o metrô no clube como aquecimento de spin. Então, a gente, na verdade, nem pede para elas fazerem na altura. A gente pede para todo mundo ficar no tornozelo e sincronizar o spin na velocidade que está no metrônomo, né? Então, a gente faz como forma de aquecimento. Mas aí, no juvenil, por exemplo, que ainda o spin não precisa ser sincronizado, né? A gente ainda deixa elas na hora de fazer a figura, já no ritmo que mais rápido, claro, mas no ritmo delas. Aí no júnior, sim, no júnior todos os dias, no treino de elemento, a gente faz o giro já no ritmo da equipe, no ritmo, enfim, do dueto, sim. Aí todos os dias, quando não tem metrônomo, é no ferrinho mesmo, é no microfone, e é dando esse ritmo que você falou. Eu acho que é isso. O parafuso, quando ele muda a velocidade, ele muda completamente Parece que não, mas eu vejo isso na piscina diariamente. O quanto elas mudam o corpo quando a gente manda acelerar o spin. É impressionante. Até as meninas mais velhas, que já têm uma consciência corporal muito melhor, acontece isso. Quando eu mando uma menina que gira super bem acelerar, pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Realmente isso é bem comum. Legal, gente. Ótima essa conversa aí. Muito bom. E essa questão dos parafusos, né? Essa evolução. Eu acho que essa questão que você falou, Priscila, de chegar no júnior ser mais rápido, eu acho que já é uma preparação para a rotina, né? Porque não sabe, você pode ter a opção de ter uma música mais rápida, colocar o elemento, né, onde ela tá mais rápido, né? E gerar uma sincronização melhor, e elas têm um controle melhor do corpo, porque você ganha em dificuldade, né? Não só no elemento. Se você faz um parafuso que não está sendo pedido no elemento, ou numa rotina livre, se ele é mais rápido, você vai pontuar em dificuldade 2 vezes, né? Pelo parafuso e pela velocidade que ele mostrou que ele era muito mais rápido. A Lúcia colocou, a May colocou, é melhor mesmo, a May colocou perfeito, e a Lúcia colocou, nossa, quanta informação boa, quanto aprendizado, realmente, muito bom. Vamos à figura 4. Então, vamos lá. Figura 315, gaivota, com grau de dificuldade 2.1. Partindo de uma posição de extensão de costas, uma cambalhota grupada atrás, parcial, é executada, até que as canelas estejam perpendiculares à superfície da água. O tronco se desenrola rapidamente, ao mesmo tempo que as pernas são estendidas para assumir uma posição de vertical. No meio do caminho entre a antiga linha vertical, através dos quadris, e a antiga linha vertical através da cabeça e da canela. Então, ele está dizendo aonde é o alinhamento do corpo, aonde você tem que buscar o alinhamento. As pernas são abaixadas rápida e simetricamente para uma posição de abertura.
as pernas da abertura são juntadas rapidamente para reassumir uma posição de vertical. Uma descida de vertical é executada no mesmo tempo em que as ações iniciais da figura, tá? Então, aquilo que a gente discutiu de tempo, aqui nessa figura, na gaivota, está bem determinado pela regra, né? Então, de uma extensão de costas, você vai fazer a cambalhota agrupada, né? Parcial, porque você não vai girar todo, você vai parar, né? Até que a sua canela fique perpendicular. Então, o que ele fala? Esse desenrolar, né? O tronco, a cabeça, o tronco e as pernas. Onde são essas referências, né? Então, é isso que ele fala da linha, para você chegar na posição de vertical. Lembrando que está dizendo que o tronco se desenrola rapidamente e as pernas são estendidas rapidamente também, tá? Aí, as pernas são abaixadas para abertura rápido, fechadas 180 de abertura, fechadas rápido, e uma descida de vertical no tempo do início da figura, tá? Então, nós temos da extensão de costas para essa agrupadinha, assim, mais do que a tinha, 0,43, para agrupada parcial, 0,29, para desenrolada, da vertical dupla rápida, 2,57, da vertical dupla para abertura, 2,43, da abertura para fechada de vertical, tudo rápido, 2,29, e a descida de vertical vale 2 pontos nesse caso. Vamos lá. Perguntas e dúvidas sobre essa figura? Sim, temos uma pergunta. Vamos lá, Lauane. Quando a perna da abertura bate na água, qual é o valor descontado? Eu acho que aqui, Lauane, eu não entendi. Você fala que tipo faz um e sobe de novo. Você tem que mostrar 180 graus, né? A sua perna, no meu entender, me corrijam as outras árbitras que estão aqui, vai encostar na água, né? Porque mesmo que você esteja totalmente seca, o que eu vou ver seco é a parte interna da sua perna. A parte de baixo vai encostar na água, porque não é um rocket split. Você não tem que fazer a abertura na máxima altura. É isso que eu entendo dessa figura. Então, eu acredito que não há valor descontado. Lúcia, Andréia, Amanda, o que vocês têm para. Vou até pegar o livro lá para a gente ver a ação desejada, enquanto vocês vão falando. Pelo que eu vi na descrição, também no vídeo de figuras, é assim, como você alcança uma altura de vertical, as pernas vão abrir na altura que você está. Então, fatalmente, a sua coxa vai estar vai bater na perna. O que não pode ser é um movimento largado, despencado, que você vai largar as pernas sem ter controle, sem ter extensão em alinhamento. Esse é meu ver. Ana, na página 99, tem as ações desejadas dessa figura.
Tá todo mundo vendo? Ação desejada? Não é essa figura, não, irmã. É a que vem antes. Essa daí é a Keeps Real. É Não antes, é é na essa? página anterior. É na página anterior, não é a Seagull? Ah, é. Mas ela é igualzinha aquele pedaço. Aqui. Não. Sobe. Keeps Sobe. real. Isso. Aí. É essa? Isso. É essa? Não tem o nome? Deixa eu ver. Sobe mais um pouquinho, porque não tem não. Ah, tá na página de cima, tá. O nome. É essa mesmo. Então, aí. Lê aí, Amanda, a descrição da ação desejada. Ação desejada. Vocês querem do lado direito ou do lado esquerdo? Ali, na esquerda é a descrição do livro, né? Vou falar do lado direito, Não, que são as ações isso. desejadas. Então, É. começando ali. Pode ir Mesmo. direto. Você vai ler tudo? Tá, vai falando. Não sei. Então, começa Pode. igual a figura de 310, né? Extensão de costas, né? A primeira parte da grupada atrás, continua no movimento contínuo dos joelhos até chegar na posição de grupada, certo? Certo. Aí, com um movimento rápido, é a posição básica, número 6, que é a posição de vertical, e na máxima altura ela é atingida simultaneamente. Estabilidade e controle evidente. Então, com um movimento rápido, tem essa desenrolada. Aí, o seguinte, número 3. Com um movimento rápido, a posição de abertura é atingida. Posição 16A. Ambas as pernas permanecem equidistantes na superfície o tempo todo. Número 4. Com um movimento rápido, a linha da água continua constante, ao mesmo tempo que as pernas são levantadas para a posição de vertical. Ambas as pernas continuam equidistantes da superfície e atingem a posição de vertical simultaneamente. Uma descida de vertical é executada. Então, Lawane, é aquilo que a gente falou para você. Você tem que chegar com a perna na superfície da água. Tá? As pernas vão ser abaixadas rapidamente para a posição de Rapidamente abertura. de superfície. Então, E você... a questão de ter um splash, né, que era isso que ela perguntou. acho que era isso que ela quis dizer. Vai ser, não é um rocket split, porque o corpo não tem o impulso do thrust, né, da estocada, mas o que acontece? A partir do momento que você está na posição de vertical, você tem que abaixar as pernas rapidamente e levantar rapidamente, não tem como, a perna vai estar em contato com a superfície da água. Não, tem que estar em contato na superfície da água, né? Porque o tronco dela está embaixo da água o tempo todo. A perna né? é a coxa que a gente fala, né? A coxa, Isso, porque ela nunca vai chegar a encostar o pé na água. Senão a coxa vai para embaixo. Ela tem que estar com 180 graus. 180 graus e as pernas equidistantes, quer dizer, bem alongadas, né? Bem alongadas. Então, o que acontece? Aquilo que a Mick falou. Você não pode estar largado. Sempre é pedido tudo na máxima altura e com a máxima extensão, o máximo alinhamento. Então, é tudo no máximo. Então, teoricamente, ela vai estar numa posição de split 180, na máxima altura lá de vertical dupla. Então, mas na abertura, que é o que ela perguntou, ela vai estar na vertical. Aí ela vai abrir a perna. As pernas as pernas descem rapidamente. Rápida e simetricamente para a posição de abertura. Na superfície da água. Tá então, aqui no número 3, na descrição do livro, que é do lado esquerdo, então tá escrito assim:
As pernas são abaixadas rapidamente e simetricamente para a posição de abertura. Sim, mas não é isso que ela está perguntando. Ela está Eu perguntando acho se a que perna dela bater na água. Então, o que eu quero dizer? Ela tem que chegar com a perna na água. É o que diz na descrição da figura. O que ela não Ah, pode, é o que a amiga falou, é largar a perna com tudo. Ela tem que manter sim, o perder a alinhamento, a extensão. extensão, ela tem que manter o vigor da musculatura dela, e aí ela não vai jogar toda essa água que ela está perguntando para a gente. Então, qual é a pergunta? Se eu jogar água, se eu bater a perna com tudo, eu vou descontar? Então, o que a gente quer ver? Que você esteja na máxima altura, abre a perna, 180 graus, totalmente estendida, toda a parte interna da sua perna vai estar fora da água, mas diz que você vai encostar na superfície. O que você não pode permitir é que você afunde a perna e traga essa água de volta. Então, você vai encostar na superfície, é rápido, é um instante. Então, se você tiver na máxima extensão, máxima altura, com o alinhamento da vertical e com essa força que você tem que manter, esse vigor muscular, você não vai jogar água, tá, Lauane? Então, é isso que a gente quer que aconteça, primeiro, tá? A gente está falando para você o que deve ser feito, tá? E aí, assim, se ela tá jogando água, o pé tá entrando dentro da água. E aí ela tá trazendo água de volta. E aí ela não tá dizendo, não tá fazendo o que a figura deve fazer. Então ela vai ter um desconto de desenho, de movimento de uniforme, de controle, tá? É isso que a gente queria deixar claro para você. Que não é para fazer, mas existe a forma correta, né? Por isso que eu frisei. Deixa eu só ler aqui rapidinho, Lu. Ela colocou que entendeu, e a Meiko colocou, é aquilo que falamos, tem que ter força para abrir e principalmente para fechar contra a gravidade. E num tempo próximo de zero, né? Que é o que eu acabei falando dela puxar e trazer a água, né? Aí isso não pode, porque aí isso vai caracterizar que ela foi mais do que ela deveria ter ido, e aí afundou, porque o ideal, né, Lauane, é que o seu tronco continue na mesma posição o tempo todo, você só está trabalhando perna, né? Então, o seu tronco está estabilizado. É só me corrijam aí a respeito disso, porque quando você tem a máxima altura de vertical aqui, como a gente vê nesse desenho, ela está próximo à polpinha. Então, quando você abaixa simetricamente as pernas, esse desenho que aparece aí é de um split de 180. É que neste movimento, nesta transição, jamais você vai conseguir chegar a um split de 180, porque a sua altura de vertical não vai permitir isso. Não consegue, não é? Mas ela tem que ter a extensão e ter todo o split. Esse é o meu entender. Eu quero só que me corrijam se eu estou pensando errado. Eu acho que um truque que elas usam para isso, porque existe um aumento de velocidade. Você vai ver na descrição do Kinovia. Você quer que eu passe ele para a gente ver essa parte? Vamos ver o Kinovia e aí a gente depois continua falando sobre esse ponto. Bom, então tem aí a descrição conforme a FINA, né, e as tabelas de peso da nota, né, para subir com velocidade lá na agrupada e para abertura. Aqui só para lembrar mais uma vez que também é o vídeo da FINA, mas é muito interessante que sempre fica uma parte molhada na perna, e porque elas têm uma hiperextensão de joelho, mas ainda acho que isso pode ser corrigido pelas costas, porque vocês podem ver que as costas dela aqui, ó, ela não faz o triângulo de força, ela tá com o pescoço um pouco encurvado e as costas aqui estão soltas. Se ela abre o peito e contrai mais essas escápulas, eu acho que o joelho dela sobe, né? Vou avisar a técnica dela. Vocês vejam, então, que ela passa por essa posição bem compacta, né, de grupada, que tem que ser o mais compacta possível, calcanhar perto do glúteo, né? Vejam a parte embaixo d'água, e durante a rotação também,
o glúteo vai em direção ao calcanhar e o joelho vai em direção à cabeça. Então, nunca pode pensar num movimento da cabeça indo para trás. É sempre o quadril rodando para o calcanhar e o joelho rodando para a cabeça, que daí faz o eixo corretamente. Então, vocês podem ver que ela está compacta e a palma da mão está apontando para o fundo da piscina, que é para onde ela tem que apoiar para girar. O eixo da agrupada invertida, aqui ela já abriu, mas na posição, na submersa, vocês podem ver um pouquinho antes de abrir, né, que o quadril ainda está próximo do calcanhar. Então, é nesse eixo vertical que ela tem que subir, né? Então, aqui ela dá uma jogadinha, olha, porque é como a Priscila falou, quando aumenta a velocidade, a relação do corpo com as partes do corpo, as partes do corpo em relação ao centro do corpo mudam muito. Acontece alguma coisa quando é com velocidade, não sei se elas perdem o foco, por isso que tem que ter uma boa propriocepção, né? Porque o foco, a perna é para cima, né? E daí o que a gente vê? Que em vez de ela trazer o quadril para frente, ela mantém o quadril atrás e joga a perna em direção ao quadril, quando ela deveria jogar a perna vertical para cima, né? Então, aí tem um flagrante aí da abertura dela, que vai desestabilizar o tronco. Aí, olha, como eu falei, desestabilizou. Quando ela sobe, né, dá um splash porque ela sai do prumo e existe aí uma interferência das costas que sela um pouco o movimento, porque ela tenta compensar aquela jogada de perna, né, embaixo ela já estabilizou, mas na parte de cima vocês podem ver o efeito, né, dessa jogada de perna para trás. Então, ela sela, acaba selando o corpo. O quadril está um pouco mais para trás, mas, de qualquer forma, a perna saiu do eixo. E o que a Lauane falou, o que esse splash da perna dá? Porque é o que a Lúcia falou, parece que nessa altura não dá mesmo, né, para você fazer a abertura máxima, porque, ó, na verdade, o forro do maiô dela está para dentro da água, né, e você só consegue fazer um split maior que 180 ou numa abertura máxima com o forro do maiô para fora. Então, ela teria que aproveitar essa parte do split para dar aquela remada para subir. Não um airborne, mas ela tem que forçar o forro do maiô para cima da água para não dar esse splash. Então, Lauane, se a sua perna está batendo na água, é porque você só está pensando em abrir o split. E quando você pensa em abrir o split, a primeira coisa que você tem que pensar é que o forro do seu maiô saia para fora d'água. É isso que aumenta a altura do seu split. Não a abertura da perna, mas porque o centro de gravidade do seu corpo está no meio do quadril. Então, quando ele abre o split, ele está dividido. Então, você tem que forçar, né, o seu quadril para fora d'água. Então, o seu ponto de referência é o forro do seu maiô. Então, quando o forro do seu maiô sair fora d'água, você aumenta a altura, você dá aquela alavancada lá no seu suporte e você vai, acho que diminuir o seu splash. Porque você pode ver, ó, a perna da menina, inclusive, todo mundo tem mais força na perna da frente do que na perna de trás. Então, você acaba batendo sempre mais a perna da frente em relação à água do que a perna de trás. Porque a perna de trás no split, como a gente fala para todo mundo, tem que treinar essa força da cadeia posterior, porque senão acaba flexionando o joelho. Todo mundo acaba flexionando o joelho por causa dessa força atrás que não é trabalhada e o alongamento da virilha, né? E às vezes acaba compensando na coluna, como a Ana falou da subotina, quando ela faz o airborne split no solo. Então, se você não tem a flexibilidade no ilho-psoas, na parte da frente da sua perna, e você não tem a força do glúteo e da cadeia posterior para puxar sua perna para trás na água, para baixo na água, você acaba fazendo uma compensação na coluna e sempre batendo a perna da frente na água primeiro. Então, é isso que, quando a Lauane fez a pergunta, eu vi logo esse vídeo, porque vocês podem ver, olha o quanto ela espalha. Aí a Lúcia lembrou bem, né? A altura não dá para você fazer a abertura máxima. Então, você tem que dar aquela alavancada na sua altura quando você vai abrir o split. Aí, quando ela vai fechar, também ela tem que treinar essa força da fechada, porque fechar contra a gravidade é muito difícil também, né? Então, acaba perdendo no eixo também, que vocês podem ver que como ela desceu a perna da frente primeiro, ela acaba jogando o tronco para trás para compensar
essa falha do split. Aí, quando ela chega na vertical, a gente vê que a perna dela está reta, mas todo juiz vê por baixo d'água que tem alguma coisa errada na coluna dela. Aí vocês podem ver pela imagem submersa que a coluna dela foi para trás. Porque nessa fechada do split, como ela fecha a perna da frente primeiro, ela acaba jogando as costas para trás, para compensar. E na submersão, só que ela corrige, ó. Aí na submersão ela corrige, porque daí ela já achou o eixo da perna em cima, aí para descer ela corrige a submersão. Legal, Meico, ficou bem claro. Deu para entender, Lauane, agora? Acho que deu, né? Nós somos fundo nessa discussão. Eu queria só fazer um jogada... Deixa eu perguntar. Legal foi a pergunta que ela fez, né? Porque incentivou a gente bem na parte crítica do vídeo mesmo. Exatamente. Meico, essa jogadinha aí das costas é aquela mesma jogada lá do Júnior, né? Do elemento, né? Que elas têm aquele problema das costas, de jogar as costas na hora de abrir, né? Se você vê a figura do split no diagrama, você vê que sempre no split a menina não tem as costas retas. No split, o desenho da bonequinha, salvo eu tenha me enganado, mas ela sempre no split é arqueada. Por quê? Por uma questão fisiológica, você vai ter que... O sacro é um osso chapado, né? Então, você vai ter que fazer a flexão para a perna de trás no split bem entre a quinta lombar e a primeira vértebra sacral. Então, isso acaba fazendo com que você encurte essa parte da coluna lombar. Então, se não me engano, no diagrama, sempre há uma hiperlordose no split. E eu acho que, fisiologicamente, isso tem que acontecer. Só que lá naquele airborne da subotina, ela exagera um pouquinho, porque abertura, né, na altura máxima, jogando as costas para ajudar, né? Não sei, me parece isso, mas é o mesmo problema, sim, é por causa da cadeia posterior. Mas ela é flexível, né? A gente vê meio que na posição de split, né? Que ela tem esse arqueamento de costas, mas ela mantém o alinhamento de orelha, ombro e quadril. Me parece que é só o movimento de braço que ela põe as escápulas para trás, pelo que eu estou vendo, se é que eu estou entendendo isso aí. Aonde? No split, na posição de split, se você pegar a figura em si, na posição de split, né, você vê isso. Mas ela mantém esse alinhamento total de tronco, de orelha, tronco e quadril. Mas ela tem realmente esse arco de Eu coloquei o livro aí, vocês estão vendo o livro? Sim. Então, ela tem no 10, no 9,5, porque eu não tenho 10, no desenho, ela tem não dá para ver as costas, mas o abdômen, a frente do corpinho dela tá mais do que as demais, eu acho. Eu acho que ela tá um pouco mais arqueada. Nessa tabela de abertura. Eu acho que, independente desse alinhamento orelha, tal, o quadril, ele é arqueado mesmo no split, porque, Ana, você que é fisioterapeuta, fisiologicamente, é muito difícil, né, você ter essa perna aí 180 lá e não flexionar a coluna lombar, né? Só se você quebrar o sacro, né, na terceira vértebra. Até quando elas estão com o tronco para cima, né, no split. Se elas fazem uma abertura no chão, o tronco Sim, não tem como ele não estar... Porque o sacro não tem flexão, entendeu? O osso sacro é um osso chapado, o único jeito de articular, porque no cóccix não vai dar para articular, né? Porque já é lá no chão. Então, o único jeito de você articular o split é na coluna lombar. Então, na verdade, para você conseguir manter o alinhamento, é isso que você tem que fazer mesmo, né? Onde dá para flexionar, na quinta lombar, para a primeira sacral,
e aumentar o alongamento do psoas ilíaco, né? Eu acho que tem um... Eu acho não, tem um limite, né, de extensão aí dessa articulação da coxa com o quadril propriamente dito, que não permite que a menina faça toda essa extensão e ela acabe arqueando. É um problema de ilipsoas, essa menina tem, a perna de trás dela ela não tem esse alongamento de ilipsoas, a coxa da frente, a parte da frente, né, da coxa, e é essa ligação, é essa musculatura que fica na pelve mesmo, né, entre a pelve e a coxa, que é o problema, que é muito difícil de ser alongada e até fortalecida. E eu acho que tem um limite articular que faz com que ela use a lombar para chegar e ela vai projetar, porque a pelve tem um movimento para frente e para trás, que a gente chama é um nome... Retroversão e anteversão, né? Isso, eu falo báscula, né? Mas é um nome difícil pra caramba. Aí, então, ela vai para frente e para trás. É bem curtinho comparado às outras coisas. Então, se ela não usa essa retroversão, antiversão que a Meiko falou, que é mais bonito de falar, ela vai arquear lá na lombar onde ela não deve para chegar nessa posição. Então, de novo, é aquilo que a gente falou terça, ela está movimentando o lugar errado. Mas eu acho assim que o que a Lúcia falou e o que a Amanda falou do alinhamento, o que a gente tem visto de errado é que as meninas, elas fazem a curva na coluna dorsal. Então, muita gente flexiona para baixo da escápula. Você já viu aquelas meninas que também levantam o queixo e flexionam a escápula para trás? E não é isso que a gente quer, né? Por isso que elas falaram, eu acho que a Amanda falou, inclusive, e a Lúcia falou do alinhamento, né? Que tem que manter um alinhamento. É que quando você flexiona na coluna dorsal, onde tem 12 vértebras, é mais fácil você flexionar, porque daí você joga a costela para frente, que é errado, aí sim, vocês saem do alinhamento, que é o que a gente gostaria de aconselhar que vocês não o fizessem, né? Porque... eu acho que... bom, diz que é baseado, o pessoal estuda, né? Físico, consegue... Então, assim, do meu ponto de vista profissional, eu acho que é isso. Um problema que o nado, além de todas as outras exigências, ele é um esporte que precisa de uma série de dissociações. Você tem que aprender a dissociar a sua extensão de coxa, do seu movimento de antiversão da sua pelve, com o seu movimento de hiperextensão de lombar e manter as suas costelas no lugar. Então, assim, dissociar todas essas articulações, que teoricamente é possível, porque a musculatura e a estrutura do corpo foi projetada para isso, é muito difícil de fazer. Você ir dissociando para quê? Para você saber quem você recruta na hora de fazer o movimento. Então, dissociar essas partes todas é muito complicado. Então, esse movimento de antiversão e retroversão, quase ninguém deve fazer no nado artístico. Então, ele existe e ele é feito para isso. Então, dissociar todas essas coisas para chegar na posição, para depois chegar na posição e fazer esse movimento uniforme que a gente tem, é muito difícil. Você praticamente vai ter que desconstruir para construir de novo. Então, do meu ponto de vista profissional, esse é o problema. Do ponto de vista de fisioterapia, que gera lesão depois. Porque está contraindo a musculatura errada, está movimentando a articulação de forma errada. Então, eu acho que é isso. E aí vai ficando inviável, né? Porque você trabalhar antiversão, retroversão e movimento de lombar sem trabalhar dorsal e esquecer a cervical e trabalhar ilipsoas, que é coxa, você já desistiu, né? Porque é um monte de informação que tem que ser feita. Deixa eu ler aqui. A Lawane colocou obrigada mesmo. Coitada, nós demos um monte de informação para ela. Ela colocou, eu entendi, pois quando eu realizo a parte vertical para abertura, sempre faço um splash, mas nada tão absurdo. Por isso eu tinha essa dúvida. Você não vai ter mais, né, Lawane? Nunca mais. Aí a May colocou que ela ia ver o vídeo, ela agradeceu. A Amanda colocou que elas perdem o alinhamento de orelhas e ombros. A May concordou.
E aí a Amanda colocou, foi o trabalho de ontem do Pilates. É isso que eu ia falar. O trabalho de ontem do Pilates de dissociar. E a Meiko colocou que se você fizer a posição de arado da yoga direitinho, a orelha, ombro e o ponto do quadril estarão em linha. Sim, a yoga também ajuda muito, né? Você chegar nessa posição do arado, mas é difícil essa posição também. Não é todo mundo que faz. E ontem no Pilates trabalhou muito isso, porque não era uma contração abdominal só, era um core lá que vocês falam o tempo todo de abdômen, com contração de abdominal para outras coisas. Então, você contrai a musculatura abdominal profunda e recruta ele para fazer os movimentos, né, que o professor está pedindo para você fazer. E aí você vai trabalhar essa dissociação. É muito difícil, é muito difícil. A May colocou, nado é para ser difícil, só fica quem sobrevive. É verdade, é verdade. Gente, perguntas, dúvidas, vocês estão vendo que os árbitros vão fundo mesmo, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Andréia, Priscila, Karen, as meninas que estão aqui com a gente no Juvenil. Eu queria colocar uma pergunta para os técnicos, na verdade, lá vou eu de novo, né? Com tudo isso que foi falado, em termos da área de fisioterapia, de partes de musculação, das partes que tem que se estender, eu acho que fica muito difícil para o próprio técnico trabalhar tudo isso e fazer a menina entender essas partes do corpo dela. Eu queria saber como é que funciona isso na beirada de piscina, como é que vocês fazem esse treinamento, como é que essa conscientização corporal, como é que é feita? Para eu responder, Lúcia, vou falar primeiro, então. É difícil, na verdade, a gente briga muito com o tempo que a gente tem de treino para dar conta de tudo isso, né? Imagina a gente ter que dar conta de, sei lá, 4 figuras por dia, coreografia, treino físico, enfim. E às vezes o tempo que a gente tem é muito pequeno para treinar tudo isso. Mas eu acho que esse controle corporal, essas posições, eu acho que vai se construindo desde o infantil. Então, mesmo que as figuras, eu penso assim, mesmo que as figuras são diferentes, os movimentos também, se vai construindo uma consciência corporal desde lá do infantil, né? Eu acho que isso também vai evoluindo de acordo com a idade. Sei lá, a gente utiliza muito, né, utilizo muito os treinamentos fora da água, para elas entenderem tudo, entender os músculos que precisam ser contraídos, em que momento. Então, a gente tem não sei se vocês conhecem isso, mas a gente tem um aparelho que está praticamente na moda agora, o mundo inteiro está usando, que elas ficam de ponta cabeça, apoiadas uma madeirinha, tem até uma foto, depois eu posso enviar para vocês, que elas literalmente ficam de ponta cabeça fora da água. E como se fosse uma parada de mãos, mas elas apoiam o ombro, né, nesse aparelho. E aí a gente faz os movimentos lá. Então, isso tem ajudado bastante a gente nessa consciência corporal e até para entender tudo isso, sabe? Eu acho que é um ponto, mas é difícil, é muito treinamento mesmo. É muita coisa para corrigir, é muitas posições diferentes numa mesma figura. Mas eu acho que é uma evolução natural, mas para isso tem que ter a perseverança de treinar mesmo sempre, todo dia, né? Treino de figura todo dia, não tem jeito. Mesmo que a gente vai alternando as figuras, a gente treina todos os dias, às vezes por parte, às vezes inteiro e por partes, às vezes só posição. Então, depende da fase que a gente está no planejamento. Eu acho que é isso. Mas é por isso que nós técnicos ficamos às vezes meio malucas, porque realmente é muita coisa para dar conta em pouco tempo, né? Enfim. Mas eu acho que é isso. Acho que é um pouquinho de tudo, assim. Acho que todo trabalho é bem feito. Esse trabalho do Pilates ontem, eu até conversei com a Ana, achei fenomenal, porque achei até muito forte para o juvenil, né? Enfim. E é isso. Tudo que dá para agregar, a gente está sempre agregando. Mas realmente o esporte é muito complexo, né? É bem complexo. Por isso que as meninas que começam mais cedo têm uma evolução melhor, né? Isso é fato.
Ela vai crescendo no nado, ela vai evoluindo na nota dela, porque ela começou antes, ela já vai ganhando essa consciência corporal nas posições mais simples, nos movimentos mais simples, né, nas transições mais simples. Então, quando ela vai chegando lá no juvenil, ela já tem uma consciência melhor para poder fazer essa figura e até treinar essa figura, né? Então, quem começa menor tem mais tempo de experiência de corpo, né? O corpo treina, o corpo entende, absorve, né? Aquilo que a Meiko falou de entender e gravar e poder executar, né? Então demora um tempo para chegar lá. Então eu vi isso daí, Pri, até vi uma menina que a Meiko me mandou, que ela estava com a cabeça dentro do balde com água. E aí, nesse aparelho aí que você colocou. A Karen colocou que concorda com a Priscila e que gosta de colocar as mais velhas auxiliando no infantil os treinos de figura, para elas provavelmente falar onde deve fazer a contração. A Amanda colocou que teria que ter uma equipe multidisciplinar, a Meiko colocou sempre, a Priscila concorda. A Amanda colocou que acho que ontem foi forte Pax. Você não é atleta, né, filha? Você morreu na segunda aula, que era do juvenil, que ela foi fazer junto. E a Meiko colocou, a Adriana trabalha com atletas prof de vôlei, né? Sim, eu mandei para as técnicas, acho que eu mandei para a Priscila, a Adriana, que é a professora de Pilates de ontem, meninas que estão aqui conversando com a gente, ela dá Pilates para atletas de voleibol, né? Atletas campeãs olímpicas, então, não sei se vocês conhecem, a Sheila, a Fernanda Garay, a Denísia, fazem Pilates com ela, a Fofão, que foi campeã olímpica, também não é mais atleta, né, é aposentada, mas ela continua fazendo Pilates, né, e elas treinaram Pilates, a Fofão acho que agora para sempre, né, para recuperar por conta de lesão. Essas outras que eu falei, a Sheila, a Fernanda Garay e a Denísia, era como preparação para a Olimpíada mesmo, né, para chegar no máximo lá na Olimpíada, né, elas vieram dos clubes que elas treinavam fora do país, para fazer essa recuperação física no Pilates e ir para a Olimpíada. Deu resultado, né? Foram campeãs, bicampeãs, né? E a Priscila colocou, ai, coitada, ela que quis fazer o Pilates, eu não obriguei. Ela estava representando os árbitros, mas ela foi por livre e espontânea vontade. Na verdade, eu vou falar assim, Pilates, ela faz Pilates. E aí, Pilates, né, Priscila, uma aula grátis de Pilates em plena quarta-feira. Inclusive, a foto que ela postou outro dia, que ela estava numa carpada. Eu estava no teaser. Eu vou colocar lá no Kinóbia e vou te dar uma nota por aquele grau lá que você pôs. Ela ficou 5 vezes o professor teve que tirar a foto porque ela não ficava na posição que ele queria. Ela, de novo. Na última, ela estava morta, né? Na verdade, é porque eu não cabia na foto. Minhas pernas não cabiam na foto. Eu estava no teaser, que foi aquele último movimento que a gente teve que fazer na aula de ontem, que é terrível, sem apoio nenhum. Ela tá achando que ela é a outra irmã dela, que tem quase 1,80, que não cabe na foto. Sem condições. Aí hoje está acabada. Eu tô acabada nada, olha aqui. Eu já tô pronta, porque eu vou fazer a aula agora com o meu professor. Aula grátis de Pilates, ela ia perder de forma alguma. Quem pode, pode, né, gente? Claro, com certeza. Bom, ela colocou, a Priscila colocou, coitada, foi por pressão, até porque as figuras são construídas para serem aumentadas, as figuras vão aumentando a dificuldade. A Priscila colocou, muito legal, coloca, Lúcia, vamos colocar no Kinóbia semana que vem para a gente discutir a posição de Pilates. A Meiko colocou, deixa que eu meço o ângulo. Ai, cara, muito bom. E ela arrumou tudo, ela até arrumou o quarto dela para aparecer ontem na filmagem do Pilates, estava bem determinada. Gente, muito legal, muito obrigada, mais um aprendizado fabuloso, a gente, sorte que esse ano não vai ter competição, provavelmente, não sei se vai ter ou se vai ter, que os árbitros vão sair desses grupos de encontro afiados, né, as atletas também, as técnicas também, vai estar todo mundo super alinhado, chegando para bombar. O que eu ia falar? Esqueci. Falo demais, esqueci. Bom, vamos lá. Eu vou mandar, lembrei, para a Beth Razel, aquela pergunta que a gente
aquela dúvida que gerou do parafuso, tá? E a gente responde. A May colocou obrigada a todas, sempre incrível estar aqui. Beijo, a Priscila, obrigada mesmo, sempre muito legal. Obrigado, Pri. Ô, Ana Paula, você Sim. respondeu para a Priscila aquelas perguntas, porque ela não estava naquele Respondi. outro dia. Ah, tá. Respondi sim. A Lúcia colocou, muito bom sempre nossos encontros, com certeza. Eu respondi, não sei se ajudou, mas eu respondi. E respondi que a gente foi para outra instância, a gente foi para o Oriente para ver o que está rolando lá do outro lado do mundo, para ver se é isso mesmo, para a gente ter mais uma referência. Ela colocou que sim, ajudou muito, a Lawane está agradecendo, e com certeza ela vai arrasar nessa figura esse ano, porque nós demos todas as dicas que ela precisa para fazer, se for o grupo 3 sorteado. E aí eu falo com as técnicas para a semana que vem, porque a gente teoricamente finalizou, fizemos obrigatórias e os 3 grupos, né? Muito obrigada, nós somos aqui persistentes e determinadas, cumprimos essa tarefa, a figura não é muito legal. E aí eu queria propor aqui, a Karen e a Priscila estão aqui, depois eu falo com a Amélia. Eu queria propor para vocês, para a Lúcia, que está aqui, que eu não falei ainda, para quinta-feira que vem, a gente falar sobre música, uso e interpretação da música e maneira de apresentação. Na terça nós teremos dueto misto, rotina técnica, para fechar, né, a rotina técnica júnior. E na quinta gostaria de falar com as meninas de infantil e juvenil, pode ser num horário só, ou a gente pode falar num horário de música e interpretação e o outro sobre maneira de apresentação. É uma parte muito gostosa e eu sei que é uma parte que é difícil para vocês trabalharem, e eu acho que é interessante para elas saberem o que a gente avalia. Então essa é a minha proposta para a próxima quinta. E aí vocês me falam aqui. A Priscila colocou que ajudou sim, a Andréia colocou muito bom, múltiplas trocas, a tia Andréia está aqui trabalhando com a gente também. A Priscila colocou, show, Ana, muito legal, pode ser tudo junto. A Karen falou, adorei, beleza, então pode ser as 2 categorias, a gente fala de uso, né, que é primeiro, que vale mais, depois maneira de apresentação. Beleza, então fechado. Meico, podemos contar com você também. Quinta às 17 horas, esse é o assunto. Eu coloco lá no grupo e mando o link para vocês e o convite. Muito obrigada, a Meico está aqui sempre. Show de bola, gente. E muito obrigada pelo aprendizado. Para quem vai estar amanhã, as técnicas, os hábitos, na nossa videoconferência sobre dança e expressão corporal para o nado artístico, amanhã às 19h30. Espero vocês. Beijos, fiquem bem. Até a próxima. Obrigada, meninas. Até amanhã, Pri. Obrigada, Meico. Até mais. Obrigada, Karen. Beijos.